sou Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho aí 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aí ao livro de Reis, estamos no capítulo 21. Se inscreva aí no meu canal, certo? Vamos lá, seguir? Jezebel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com sinete dele e as enviou aos anciões, aos nobres que havia em sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar-se defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens de sua cidade, os anciões, os nobres que nelas habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe haviam mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezebel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezebel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Elias ameaça Acabe e Jezebel. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te e desce a encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhes-ás, dizendo: assim diz o Senhor: mataste e ainda por cima tomaste a herança? Diz-lhe mais assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Porque Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: aceite-te, porquanto já te vendes para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que tomarei o mal sobre ti, acarretei a tua posteridade e exterminarei de Acabe para todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritastes e fizeste pecar a Israel. Também de Jezebel falou o Senhor: os cães devorarão Jezebel dentro dos muros de Jazreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal perante o Senhor, porque Jezebel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel.
Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco e seu corpo, e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, visto que se humilha perante mim, não tratarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho, e trarei sobre sua casa. Aliança entre Josafá e Judá e Acabe. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avisar com o rei de Israel. Disse ao rei de Israel e seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade e nossa, eis que hesitamos em tomá-las das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote e Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu novo como o teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. As profecias dos falsos profetas. Disse mais Josafá, rei de Israel: Consulta a primeira palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor o entrega nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda que algum profeta do Senhor para consultar-los? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaias, filho de Irlã. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traz-me depressa Micaias, filho de Irlã. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa ilha à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaá, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este escornerás os sírios até de todos os consumir. Todos os profetas profetizavam, assim dizendo: Sobe, Ramote Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. As profecias de Micaias. O mensageiro que fora chamar a Micaias falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra com a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaias: Tão certo de que vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaias, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. O rei disse: Quantas vezes te conjurei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse: Vi todo o Israel desprezo pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: Estes não têm dono. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaias prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono,
e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei? Perguntou-lhe o Senhor: com o que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze de mim. Eu faze assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kená, chegou, deu bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim espírito do Senhor para falar de ti? Disse Micaías: eis que virás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara, de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei a Amon, governador da cidade, a Joá, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e água, e até volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim? Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. A morte de Acabe. Subiram o rei a Israel Josafá, rei de Judá, Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: e me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 30 e os 2 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Dentro dos capitães dos carros, Josafá disseram: certamente esse é o rei de Israel. E eles se dirigiram para o atacar, porém Josafá gritou, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então um homem entesou o arco, atirando o arco, feriu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva para fora ou do combate, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou restida naquele dia. Quando o rei, segurando de pé no carro, defronte aos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol fez ouvir um pregão pelo exército e dizia: cada um na sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra do Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas, quando os mais atos de Acabe e tudo quanto fez a casa de marfim que construiu, e todas as cidades que edificou, porventura não estão escrito no livro das histórias dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. O reinado e a morte de Josafá. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar,
e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe o chamava de Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não se tiraram neles, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais altos de Josafá, o poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Não estão escritos da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra o restante dos prostitutos culturais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navio de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos embarcados com os seus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu pai e Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias em Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, nos caminhos de Jeroão, seu filho, e Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu Baal e adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Eu sou Lauren Escobar, estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Logo daremos sequência ao segundo livro dos Reis.